Gandersman, eu sou de Recife, e para esse primeiro drop turístico, que comunidade melhor do que a primeira comunidade das Américas e do Hemisfério Sul. A história da comunidade judaica em Recife, na verdade, remonta ao começo do processo colonial aqui no Brasil. Recife faz parte de um estado chamado Pernambuco, e Pernambuco vai ser, naquele tempo, chamava Capitania, o lugar em que vai desenvolver primeiro o sistema de engenho de açúcar, que é a principal produção econômica do período colonial no Brasil. Então Pernambuco é uma capitania muito rica nesse período, e as pessoas que vinham morar nas colônias, muitos deles acabam preferindo vir para Pernambuco por isso. Dessa primeira leva de pessoas que vêm morar no Brasil, uma parte significativa era de cristãos novos. Por quê? Os cristãos novos, os judeus que foram convertidos forçadamente pela Inquisição ao cristianismo, tinham a vida deles muito dificultada pela Inquisição, pelos tribunais do Santo Ofício, mesmo que eles não continuassem praticando atividades práticas judaicas, como a gente chama criptojudeus. Então muitos preferem vir para cá e aqui desenvolver também muitos suas práticas criptojudaicas. A gente tem notícia desde o século XVI que aqui existiam sinagogas clandestinas, tanto em Olinda, que no começo da colonização vai ser o centro urbano de desenvolvimento da capitania Pernambuco, quanto em Camaragibe, que era uma região que tinha muitos engenhos de cristãos novos e fica conhecida até como cidade das sinagogas. Depois desse primeiro período, no século XVII, chegam os holandeses no nordeste do Brasil, ocupam uma região significativa e tomam Recife como sua capital. Recife, nesse momento, vai crescer e se desenvolver mais, e os holandeses vão trazer consigo muitos judeus por alguns fatores, Por um lado, é importante salientar que na Holanda a liberdade religiosa era garantida, então os judeus podiam continuar sendo judeus, se apresentando como judeus. Para além disso, uma parte muito grande dos judeus da Holanda eram judeus sefaradinos, judeus que tinham justamente fugido tanto da Espanha quanto de Portugal por conta da perseguição religiosa, e lá encontraram uma nova residência, um novo lar. Muitos desses judeus falavam português, então para a Holanda é interessante que eles venham para o Brasil para facilitar a comunicação com a população local. Então os judeus eles são convidados pela Holanda a vir para cá, e esses judeus que vêm da Holanda, associados aos criptojudeus que podem voltar a se afirmar judeus abertamente, vão constituir a primeira comunidade das Américas e do Hemisfério Sul, chamada Kahal Tzur Israel, que vai construir sua sinagoga em 1636, na cidade do Recife, pertinho do porto. O período holandês durou cerca de 25 anos, e quando os holandeses eles são expulsos, esses judeus eles ou retornam com os holandeses, ou vão para outras colônias holandesas, como por exemplo Nova Amsterdã, que hoje em dia é Nova York, e os judeus que ficaram aqui ou voltam a ser cristãos novos, e aí param com suas atividades judaicas, ou se interiorizam, e vão, como criptojudeus, manter certas práticas religiosas, práticas culturais, e até os dias atuais você tem descendentes dessas pessoas que não sabem que a origem de certos rituais e atividades da casa são judaicas, como por exemplo acender velas em um armário na sexta-feira, ou fazer um pão trançado na sexta, ou enterrar seus mortos envolvidos em mantos brancos. Por 250 anos, mais ou menos, desse momento em diante, a gente está falando de uma presença judaica bastante silenciada, até que chega o século XX, e no século XX, com a imigração ashkenazi, tanto para Recife quanto para outras cidades do Brasil, mas Recife vai ser um centro de absorção importante porque tem um porto, Então, alguns judeus decidem ficar por aqui, outros vão mais para o sul, e os judeus que ficam aqui vão organizar sua comunidade do zero, porque nem tinham notícia dessa comunidade antiga. É uma história que a gente só vai ter mais organizada mais para frente. Esses judeus que vêm da Europa, os ashkenazim, como na maioria das outras cidades, começam a trabalhar como vendedores ambulantes, depois organizam seus pequenos comércios, suas pequenas lojinhas, e vão estruturando uma vida comunitária em volta de um bairro, de uma certa região, aqui em Recife, a Boa Vista, que era o centro comercial nesse tempo, nesse período em Recife, e essa comunidade vai ter uma vida muito vibrante. A comunidade judaica de Recife, essa comunidade ashkenazi, produziu diversas instituições importantes, dentre elas uma escola,
Esse colégio continua em funcionamento, mudou de nome e tal, mas há 2 anos ele completou 100 anos de funcionamento e foi reconhecido pela CONIB como a escola judaica há mais tempo em atividade no Brasil. Um grupo de teatro, que hoje não está mais em atividade, mas enquanto atuava, um grupo de teatro Yiddish, teve apresentações inclusive no Santa Isabel, que é o principal teatro da cidade do Recife. Pessoas e figuras importantes como Clarice Lispector, que é uma escritora fundamental no período da literatura contemporânea no Brasil. Outras instituições, como o Tnuot, a gente já teve aqui a Shomer Hatzair, e até hoje a gente tem a Bonim Dror, um sniff do Bonim Dror. Eu acredito que tenha sido o primeiro sniff do Bonim Dror do Norte e Nordeste, mas talvez tenha sido Salvador. E, claro, uma sinagoga, né? A sinagoga israelita do Recife, que é a sinagoga dessa comunidade Ashkenazi. Hoje tem cerca de 100 anos de existência e continua funcionando. A sinagoga Kahal Tsur, que foi fechada com a saída dos holandeses, foi redescoberta pelas escavações do Recife Antigo na década de 90 e com a vinda de rabinos para certificar-se que aquele espaço de fato constitui uma sinagoga, ela foi reinaugurada, revitalizada, funciona hoje em dia como um museu. No andar de baixo, inclusive, você pode ver o poço que alimentava a mikve, que foi o elemento que os rabinos identificaram para validar que aquilo era uma sinagoga. No andar de cima funcionam ainda cultos religiosos. A Bimá e o Aron HaKodesh foram feitos com inspiração na sinagoga portuguesa de Amsterdã, que foi criada um pouco depois da Kahal Tsur Israel. Então a gente tem a Kahal, a gente tem essa sinagoga israelita do Recife, um Chabad, e uma sinagoga no prédio que abriga hoje em dia o clube, o centro israelita e também as atividades do colégio e do Bonim Dror. Nossa comunidade faz ainda um festival de cultura judaica na rua todo ano, há quase 30 anos. E nesse festival, que a gente faz geralmente na Rua dos Judeus, que era o nome da rua da Kahal Tsur Israel, hoje em dia o nome é Rua do Bom Jesus, mas a gente atualiza a ideia de que é a Rua dos Judeus. A gente traz comida, cultura, folclore, dança, e todas as instituições da comunidade participam. É importante salientar que a gente está falando de uma comunidade que nunca teve mais do que 2.000 membros em sua história, e atualmente ela é composta por cerca de 1.500 pessoas, são cerca de 1.500 judeus aqui em Recife. Acho que como uma apresentação é isso. Espero que tenha sido interessante para todo mundo. Nos tempos que tudo estiver mais normalizado, convido todas e todos a virem visitar a gente e conhecer a nossa história mais de perto. Toda Rabá e Leitrau.